Opa, boa noite. Esse é mais um tema polêmico. Cada dia é um novo tema para se analisar. O povo ainda não percebeu que esse carnaval do imundo que acabou agora vai trazer mais doença para nós hispanos. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus nos prometeu: eis que cedo venho. Apocalipse 22, 12. Né? Então, falando sobre a volta de Jesus, esse vídeo. Você diz que cedo vem, certo? No momento assim está de dar uma saída dele, pode ser daqui a um ano, dois ou mais, certo? Diz que quem estiver aqui nessa terra e andar no caminho certo, vão para o céu. Então vamos ver aqui, né? Surgiram agora todos os tipos de sinais de seu retorno, e muitos irmãos e irmãs tiveram premonições de que o dia do Senhor está próximo. Pronto, no carnaval, veio Brasil, aquela herege, daquela mulher que eu não quero dizer o nome aqui, veio confrontar Baby Brasil. Mulher, você age como herege. Então chamou você de herege, certo? Você se arrependa e mude seu pensamento. Você é uma pessoa maravilhosa, mas você age como herege. Você foi afrontar Baby Brasil que não ia ter nada de errado, que o carnaval vai continuar. Essa festa do imundo, se Deus quiser, não existe mais. Aí vocês vão deixar de ganhar dinheiro, vão ficar na sarjeta, porque Deus assim o quis, certo? Essa é uma festa do imundo. Vocês adoram tudo o que é festa. Depois como dessa desgraceira toda. O Senhor já retornou? Não, né? O que podemos fazer para acolhê-lo? Outra pergunta. Vamos discutir isso agora, aos para as profecias descritas na Bíblia. O primeiro sinal do retorno do Senhor: terremotos, fomes, pestes e guerra. Está acontecendo. Para mim, essa é a sexta taça da lei de Deus que é derramada. E a sexta trombeta já tocou e o povo é demente. O povo desigrejado mais ainda, né? Cambada de idiotas. Hereges. Mateus 24, 6 ao 8 diz: e ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Olhai, né? Não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O que é o princípio das dores? É o começo do fim dos tempos. Esse é o princípio das dores. Várias guerras eclodiram nos últimos anos. Eventos como a derrubada do regime talibã no Afeganistão, um conflito entre a Índia e o Paquistão, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e a guerra cada vez mais intensa entre Israel e a Palestina. Pestes, incêndios, inundações e terremotos também são vistos por toda a parte. Entre eles destaca-se o, entre aspas, né, novo coronavírus. Já teve 2019, bem mais coronavírus por aí, viu? Que eclodiu em Wuhan, China, em 2019. E desde então se espalhou pelo mundo. 2019 não é muito tempo não. Foi na época do coronavírus. Certo? Também houve graves incêndios florestais na Austrália em setembro de 2019. Enquanto uma grande praga de gafanhotos assolou a África Oriental, do outro lado do planeta, com muitos países agora enfrentando a fome. Em janeiro de 2020, a Indonésia sofreu uma enchente e a Terra Nova, no Canadá, foi atingida pela maior tempestade de neve em um século. Ocorreram terremotos em Elazig, na Turquia, no sul de Cuba, no Caribe e em outros lugares. Esses sinais mostram que essa profecia foi cumprida. E vem mais por aí. Aí, ó, o segundo sinal do retorno do Senhor, o surgimento de anomalias celestiais. Apocalipse 6,12 diz, entre aspas, e vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Joel 2,30 a 31 diz, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Jeová. Tá vendo aí? Jeová é Deus, para quem não sabe. Nos últimos anos, houve vários momentos em que a lua ficou vermelha, feito sangue. Por exemplo, houve uma série de 4, entre aspas, luas de sangue, no período de 2 anos, em 2014 e 2015, e em 31 de janeiro de 2018. Houve uma, entre aspas, superlua azul de sangue.
que ocorre apenas uma vez cada 150 anos. Depois surgiu uma, entre aspas, superlua de sangue de lobo, em janeiro, né, de 2019. A profecia de o Sol tornar-se negro também já ocorreu, e de fato houve diversos eclipses solares totais, como o eclipse em Singapura em 26 de dezembro de 2019 e no Chile em 2 de julho do mesmo ano. O cumprimento dessa profecia é evidente nesses fenômenos. Está vendo aí? O povo ainda duvida, vê sinais no céu e duvida. Não só no céu, como na terra e abaixo da terra, mas em terremotos. O terceiro sinal do retorno do Senhor: as igrejas estão desoladas e o amor dos crentes esfriou. Apostasia. Apostasia. Abandono da fé da igreja, de tudo. Hereges. Mateus 24, 12 diz, entre aspas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amor próximo, a família, amor ao casamento, tudo se esfria. A desolação está se espalhando por todo o mundo religioso. A pregação de pastores e presbíteros se banalizou e caiu no lugar comum, incapaz de prover aos crentes. Em sua disputa por status, alguns pastores estão formando camarilhas e criando facções nas igrejas. E alguns até mesmo abrindo negócios, montando fábricas para produzir os crentes na senda secular. Enquanto isso, entre os crentes há uma falta de confiança generalizada e uma relutância em se separar do mundo, e vivem suas complicações exaustivas. Está vendo? Quem sai da igreja e esses falsos pastores nojentos e cebosos. Algumas igrejas aparentam estar lotadas e animadas, mas muitos frequentam a igreja apenas para expandir sua rede de contatos e vender produtos. É isso que faz comércio na casa do Senhor, usando-a como um local de comércio. Como Jesus está derrubando tudinho, assim vai chegar um grande momento de Deus tirar todo o seu tablete e exercer o juízo dele. Qual é a diferença entre uma igreja atual e um tempo no final da era da lei? A pergunta que não quer calar, né? Nessas coisas é evidente o cumprimento total dessa profecia do retorno do Senhor. Nossas igrejas, nossos pastores nojentos. Não existe bispa nem pastora nojentas. Qual é o sinal do retorno do Senhor? O surgimento de falsos cristos. Aquele em Cristo é um, doente mental. Mateus 24, 4 a 5 diz, entre aspas, respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, a muitos enganarão. Em Cristo é um. Essa profecia do Senhor indica que, quando ele retornar, surgirão falsos cristos enganando as pessoas. Nessas igrejas de homens e mulheres, o que mais tem? Nos últimos anos, falsos cristos têm surgido, enganando as pessoas em países como China, Coreia do Sul e Japão. Vai chegar aqui também essa nojeira. Esses falsos cristãos não possuem a essência de Cristo, nem poder, aliás, nem podem proclamar a verdade, mas assim mesmo afirmam ser Cristo. O cumprimento dessa profecia é evidente nisso. São mais cebosas, não vale a merda que cagam. Tá vendo aí? Ninguém pode dizer que é Cristo, afirmar que é Cristo. Cristo está no seu trono, não está na terra. Cadê aqui? Tá vendo? Venham ser enganados sempre. Esses nojentos, essas nojentas. O Cristo do retorno do Senhor, a restauração de Israel. Mateus 24, 32, 33 diz, entre aspas, aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e bota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando veis todas essas coisas, saber que ele está próximo, mesmo às portas. Muitos que creem no Senhor sabem que os tenros, ramas e folhas da figueira se refere à restauração de Israel. Quando Israel for restaurado, o dia do Senhor está próximo. E Israel foi restaurado em 14 de maio de 1958. Obviamente, essa profecia do retorno do Senhor foi integralmente cumprida. O sexto sinal do retorno do Senhor, a divulgação do Evangelho aos confins da terra. Gente, outros países estão fazendo o mesmo, na Coreia do Norte, Coreia do Sul, estava vendo ontem. Fala sobre ateísmo. O povo da igreja se torna ateu. Só que, graças a Deus, para conseguir bênção, acabar de ateus e ateias também, homens e mulheres. Está registrado em Mateus 24, 14, entre aspas.
E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Em Marcos 16,15, o Senhor Jesus disse a seus discípulos após a sua ressurreição, entre aspas, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, o Espírito Santo começou a orientar aqueles que seguem o Senhor Jesus a dar testemunho dele. Hoje, os cristãos se espalharam por todo o mundo. Em muitos países democráticos, adotaram o cristianismo como religião de Estado. Mesmo na China, onde o partido no poder é ateu. Tá vendo aí? Dezenas de milhões de pessoas aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus. É aceitar o Evangelho, não dizer que aceita Jesus. Seus hereges, mentirosos. Jesus não pode ser aceito. E isso mostra que o Evangelho da redenção da humanidade, por meio do Senhor Jesus, se espalhou por todo o mundo. É evidente, então, que a profecia do retorno do Senhor foi cumprida. Como devemos acolher o retorno do Senhor? Uma pergunta. Tomar um cafezinho. Eu chamo nojento, porque é nojento mesmo que esse povo faz. Faço para as pastoras. Herege, os desigrejados e desigrejadas. Hereges, tudinho, não tem o que preste. Como devemos acolher o retorno do Senhor? Vamos ver aqui. A partir dos fatos listados acima, podemos ver que 6 sinais do retorno do Senhor já surgiram. Agora é um momento crítico no acolhimento do seu retorno. O que devemos fazer antes de podermos acolher o retorno do Senhor? A pergunta. O Senhor Jesus nos deu a resposta a essa pergunta há muito tempo. Em João 16, 12 e 13, o Senhor Jesus disse, entre aspas, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Apocalipse 3,20 diz, entre aspas, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Há também muitas profecias nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Entre aspas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como se vê nesses versículos, quando o Senhor retornar, ele dará declarações e falará às igrejas, nos dizendo todas as verdades que não entendemos antes. Aqueles que, ao ouvir o discurso de Deus e reconhecerem a sua voz, ou aceitarem se submeter a Ele, serão capazes de acolher o Senhor e participar da festa do Cordeiro. Não é o aceitar. Está errada essa colocação. Aqueles que não reconhecerem a voz do Senhor por outro lado, certamente não serão, as suas ovelhas serão expostas e eliminados por Ele. É evidente nisso que, quando aguardamos a vida do Senhor, é fundamental que encontremos as palavras do Espírito Santo nas igrejas, tá vendo? Igreja do Senhor, não igreja de homens e de mulheres. E aprendamos a ouvir a voz de Deus, como Deus Todo-Poderoso diz, entre aspas, uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus, cabe a nós buscar a vontade de Deus. As palavras de Deus são as declarações, pois onde quer que haja novas palavras ditas por Deus, a voz de Deus ali está ali, né? E onde quer que haja passo de Deus, o Espírito de Deus estão ali. Onde quer que haja a expressão de Deus, ali Deus aparece. E onde quer que Deus apareça, ali existe o caminho, a verdade e a vida. A paixão de Deus inaugurou uma nova era, entre aspas, a palavra manifesta em carne. Ao ver isso, algumas pessoas podem perguntar, entre aspas, então, aonde devemos ir para encontrar a voz de Deus? Em Mateus 25,6, o Senhor Jesus disse, entre aspas, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu-lhe ao encontro. Visto que o Senhor chama as suas ovelhas com suas declarações e discursos, certamente haverá pessoas que ouvirão a voz do Senhor primeiro e seguirão os passos do Cordeiro, para depois anunciar por toda parte. Entre aspas, eis o noivo, espalhando notícia do retorno do Senhor e as palavras de sua segunda vinda, para que todos tenham a chance de ouvir a voz de Deus. Tá vendo aí, ó? Todos, ninguém pode ficar de fora, quem quiser ouvir a voz de Deus. É que disse, portanto, que para ser capaz de acompanhar os passos do Cordeiro, é
É preciso ter um coração que deseja buscar a Ele e saber reconhecer a voz de Deus, obedecer a Ele. Assim como quando o Senhor Jesus se manifestou pela primeira vez e começou a realizar a obra, e Pedro, Maria e outros reconheceram o Senhor Jesus como um Messias por meio de sua obra e palavra, e o seguiram e começaram a dar testemunho, entendeu? De seu evangelho, tá certo? Os que ouvem a obra e as palavras do Senhor Jesus e são capazes de reconhecer a voz de Deus são as virgens sábias, enquanto os sacerdotes, escribas e fariseus que não amaram a verdade ouviram a autoridade e o poder das palavras do Senhor Jesus, mas não o investigaram. Em vez disso, aderiram obstinadamente às suas noções, imaginações, acreditando que, entre aspas, aquele que não é chamado de Messias não é Deus, e aguardando o Messias se manifestar a eles. Eles até condenaram a obra do Senhor Jesus e blasfemaram contra ela, e no final perderam a salvação de Deus. Tá vendo? Perder a salvação de Deus é horrível. Quem quer perder a salvação de Deus? Ninguém, para ficar nessa terra imunda, cheia de problemas, e cheia de perigos ainda, mais ainda. Há também os crentes judeus que seguiram os fariseus e não distinguiram a voz de Deus na obra e nas palavras do Senhor Jesus, que ouviram cegamente os sacerdotes, escribas e fariseus, e rejeitaram a salvação do Senhor. Essas pessoas se tornaram as virgens tolas que são abandonadas pelo Senhor, tá vendo? É povo herege. Algumas pessoas podem perguntar, entre aspas, então, como se pode distinguir a voz de Deus? Na verdade, isso não é difícil. As declarações de palavras de Deus não podem ser expressas pelo homem. Devem ser particularmente autoritárias e poderosas. Serão capazes de desvendar os mistérios do reino dos céus e revelar a corrupção do homem, tanto homem como a mulher, ambos, e assim por diante. Todas essas palavras são verdades e todas podem ser a vida do homem, da mulher também. Qualquer pessoa que tenha coração e espírito sentirá isso ao ouvir a palavra de Deus e terá confirmado em seu coração que o Criador está falando e proferindo suas palavras a nós, humanos. As ovelhas de Deus ouvem a sua voz. Se tivermos certeza de que essas palavras são a voz de Deus, então devemos aceitá-las e obedecê-las, por mais que contradigam nossas noções. Somente assim podemos acolher o retorno do Senhor. Volta, Senhor Jesus. Atualmente apenas a Igreja de Deus Todo-Poderoso dá testemunho de que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, encarnado, já retornou. Deus Todo-Poderoso já proferiu milhões de palavras, e essas palavras são publicadas na internet para que pessoas de todos os países e modos de vida possam analisá-las. Uma a uma, mas muitas pessoas de cada nação que anseiam pela verdade têm esperança de ouvir a voz de Deus e acolher o Senhor. Como está escrito na Bíblia, entre aspas, eis o noivo, sai ao encontro. Se simplesmente lermos mais palavras proferidas por Deus Todo-Poderoso, buscando discernir se são a voz de Deus, seremos capazes de decidir se o Senhor retornou ou não. Como o Senhor Jesus disse em João 10, 27, entre aspas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Tá vendo aí? Eu acredito que, desde que tenhamos um coração que busquem humildemente, seremos capazes de reconhecer a voz de Deus e acolher o retorno do Senhor. Tá vendo aí? Isso é tudo sobre, entendeu? O que eu acabei de falar. As dores, o princípio das dores. Os verdadeiros cristãos, as verdadeiras cristãs que estão em igrejas sérias, estão livres de cair em tentação no mundo, porque se vigiam, oram. Orar e vigiar, Deus disse. Então tudo isso é sobre a volta de Jesus. Certo? 2000 anos atrás o Senhor Jesus disse, aliás, não prometeu, entre aspas, eis que cedo venho, Apocalipse 22:12. É a volta de Jesus esse vídeo. Minha proteção, desculpa se eu exagerei aí, no xingamento, mas dá raiva.
Dá raiva porque tem muita gente herege usando a igreja de homens e de mulheres para enganar os trouxas. O telefone tem o prefixo 81-981-38-2444. Desculpe se o vídeo ficou grande, mas assistam, pedaço por pedaço. É importante você se converter genuinamente e queira vergonha na cara e mudar para voltar para sua igreja de origem. Se não for lá, Deus vai dizer. Vai colocar você na igreja séria dele. Não quero ficar aqui não, que vai ser muito pior. Porque ninguém vai conseguir mais ter paz nesse mundo. Tá vindo a grande tribulação.